Olá, bem-vindos. Eu sou a Isabel Lucas e hoje dou continuidade ao ciclo de debates do mapeamento das literaturas em língua portuguesa, um trabalho realizado durante todo o ano de 2021, quando 32 professores de literatura do Brasil e de Portugal catalogaram informações da edição e da narrativa de livros publicados em 2020 e inscritos no Prémio Oceanos em 2021. As fontes dessa pesquisa foram editores, escritores e os próprios livros, para que as informações geradas fossem seguras. Estamos na mesa com o título Literatura e Ativismo. Segundo os dados do Oceanos, o mapeamento das literaturas em língua portuguesa, mostraram que o registro realista é dominante entre as narrativas catalogadas. Entre os romances, 14% foram baseados em acontecimentos históricos reais, 21% em pressupostos de realidade e 7% do total tratam-se de autoficções. Num tempo em que a realidade e a ficção parecem confrontar-se, os desafios de uma literatura a que muitas vezes se chama de engajada e o papel do escritor enquanto artista e ativista social estão conectados? Até que ponto esse compromisso afeta o protagonismo da literatura ou desafia a criatividade? E quais os limites ou fronteiras do ativismo ou da literatura de causas? Para debater estas questões, convidamos a escritora e poeta brasileira do povo Tabajara, Aurita Tabajara, o escritor brasileiro Santiago Nazarian e o escritor angolano Calafé Palanga, três autores cuja obra reflete uma relação direta com um momento, um território ou um tema, seja cultural, racial, social, religioso, económico. Com eles, vamos tentar compreender esse protagonismo do real na literatura. Olá a todos, obrigada por estarem aqui. Vou começar, se calhar, pelo Santiago, aqui numa ordem que não é... pode ser alfabético ao contrário, é uma ordem como qualquer outra. Estamos a falar de real e de ativismo, e são duas ideias ou duas noções que estão intrinsecamente ligadas entre si. E eu gostava que o Santiago nos ajudasse aqui a ajudar a ler estas duas palavras juntas, literatura e ativismo. Santiago, o que é que elas lhe dizem? Olha, eu contesto um pouco essa ideia de que realismo e ativismo estejam intrinsecamente ligados. Na verdade, eu acho que são coisas diferentes. Eu costumo falar que o Brasil sempre teve o realismo predominante, né? Vocês podem fazer essa leitura de o ano passado, dos escritos do Oceanos, que o realismo foi predominante, mas no Brasil sempre foi a corrente dominante, né? Todas as artes, desde a literatura, no cinema. O Brasil não tem um histórico de realismo fantástico forte como outros países da América Latina, que sempre teve a ditadura do realismo. A literatura fantástica, ou a produção fantástica, mesmo no cinema ou na televisão, foi sempre mais voltada para o juvenil, nunca foi muito levada a sério. Sempre foi, o fantástico no Brasil sempre foi visto como algo de entretenimento, ou para criança, ou para adolescentes. Dito isso, eu acho que também há uma diferença entre literatura realista e engajada. Acho que as coisas não estão tão ligadas. Posso só fazer se calhar fui eu que me fiz entender mal. Quando eu queria falar de real, eu não me estava a referir a uma literatura realista, mas a literatura ativista parte normalmente do real, nem que seja para fantasiar, era isto que eu queria dizer. Não estava precisamente a querer dizer que essa literatura é necessariamente realista, mas o ativismo normalmente tem uma base no real, não é? Era isso. Por exemplo, porque o meu próprio romance, né, que eu escrevi no Oceanos, o Fire no Inferno, que faz um paralelo do genocídio armênio com os tempos de hoje, ele tem uma carga forte de folclore, de fantástico mesmo, né? O personagem armênio morre várias vezes no livro, quer dizer, ele é assassinado várias vezes, vê fantasmas do povo armênio, então tem um caráter fantástico forte, que eu prefiro falar que é folclórico, assim, né, porque é levado mais a sério do que se fala que é fantástico, né? Isso, no Brasil, para um livro concorrer a um prêmio, ele não pode ser muito fantástico, ele tem que ser alegórico, folclórico, assim, e tratar de temas relevantes do momento. Acho que isso é uma coisa que marca muito
a literatura premiável, a literatura séria, tratar de questões engajadas. Eu sempre procurei fugir um pouco disso, tratar de temas mais atemporais, né, universais. O meu romance anterior falava sobre a paternidade, sobre a paranoia da paternidade, que o pai nunca tem certeza absoluta que o filho é dele, enquanto a mãe sempre sabe, né, que o filho é dela, porque ela saiu dela. Então, é uma questão atemporal, uma questão existencial, mas não é uma questão exatamente engajada e do momento. Então, eu sempre procurei fugir de temas do momento e fugir de temas engajados para tratar de questões maiores. Mas o momento político que a gente está vivendo no Brasil e acho que no mundo, né, como um todo, com essas novas ondas fascistas, extrema-direita e tal, acho que eu comecei a sentir a necessidade, assim, de me engajar mais politicamente na literatura, né? Eu como brasileiro, homossexual e tal, eu senti essa necessidade de uma literatura mais engajada. Eu conversei muito sobre isso, fiz uma matéria para a Folha de São Paulo sobre isso, conversei muito com o Julian Fuchs, né, que defende essa coisa da literatura ocupada, né, de ocupar o espaço da literatura para tratar de questões assim. Então era uma coisa que eu meio que eu contestava, sabe, por que a literatura tem tratado dos temas atuais. Eu achava que poderia se tornar uma literatura mais perecível se você trata de questões muito do momento e tal. Mas eu acho que o trauma que a gente, que eu particularmente, que muitos de nós brasileiros vivemos com as eleições, nas últimas eleições de 2018 e tal, me fez querer ser mais engajado literariamente. Uhum. Aurita, gostava de ouvir sobre isto, mas antes de mais, a Aurita está no Ceará, não é? Está no mato, como ela diz. Eu gostava que ela desmontasse um bocadinho, que nos explicasse a maneira como se apresenta aqui hoje diante de nós. Olá, boa tarde. Os participantes da mesa, salve. A gente sauda sempre ao público, as participantes que estão na roda de conversa. Não é porque nós estamos diante de uma telinha que a gente não pode fazer essa saudação, né? A gente precisa imaginar que estamos nessa roda de conversa para essa troca de aprendizado, de conhecimentos e girar somente energias positivas, que é o que nós indígenas acreditamos, né? Na nossa aldeia tem sementes para plantar. Temos arcos, temos flecha e um pajé para nos curar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Eu sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta, nas folhas de samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir, e ao mundo eu vou contando que a minha forma de amar ninguém vai colonizar. De arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou, com a força feminina 5 séculos atravessou. Cada vez mais sábia e forte. O meu medo é a morte que o preconceito gerou. Hoje, esta mulher levanta com letra e voz autoral contra toda a violência por um amor ancestral de um corpo ensanguentado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Minha avó é referência desde o tempo de menina, até me tornar mulher. As histórias que ela ensina me incentivam a falar que a mulher tem seu lugar, raiz que nunca termina.
Eu não sou como Iracema de José de Alencar. Sou do povo Tabajara, onde canto o sabiá. Minha aldeia tem burana e minha terra é soberana pelo toque do maracá. Está um pouquinho da Aurita, que nasceu bem dentro do mato mesmo, aqui onde eu me encontro hoje, na região da Serra da Ibiapaba, do povo Tabajara, no estado do Ceará, quase 400 quilômetros de Fortaleza, na divisa com o Piauí. Aurita, falávamos de ativismo, ficou demonstrado aí na sua voz aquilo que estamos aqui a falar. Como é que, e eu estava a pensar nesse seu entoar, nessa sua rima, isto é o chamado cordel, não é? Em que a Aurita escreve. Há aqui uma questão que eu lhe queria pôr, que tem a ver com a maneira como passa a sua mensagem através de um estilo que não é o estilo indígena, não é? É um estilo que já existia no Brasil, o Brasil da cultura popular. Como é que encontrou esse meio? Ou seja, quando procurou um meio que não é típico da cultura dos povos originários do Brasil, para falar dessa herança que recebeu. Conte-nos um bocadinho como é que escolheu este meio. Olha, eu sou uma indígena que chorou na barriga da mãe, né? Conta a minha avó, que a minha avó é parteira, é benzedeira, é mesinheira, e é uma das maiores contadoras de histórias da região. Hoje tem seus 93 anos. Então, a minha avó me fala, quando ela me conta essa história de chorar na barriga da minha mãe, aos 8 meses da barriga, já era o meu primeiro grito de resistência, dizendo, olha, eu vou nascer, então me escutem, porque a gente acredita que quando uma criança chora na barriga da mãe, ela traz uma missão diferente para o seu povo, para a comunidade, para a sociedade em geral. Então é uma criança bem esperada, não que as outras crianças não sejam, mas que é uma alerta e um esperar diferente, com ervas medicinais, com cantos, com tudo diferente na hora do nascimento e no decorrer da vida durante o nosso crescimento. Então, a minha avó, ela sempre me disse que alguma coisa de interessante para a comunidade, para a família, em primeiro lugar, a Aurita vinha trazendo. E por essa questão, tem o meu nome, Aurita, que significa áurea, de luz, Ita, é pedra em tupi. Eu sempre lembro da história da pedra entupida que a pessoa ouviu. Mas é pedra na língua tupi, Ita. Então, meu nome significa pedra de luz. E quando eu já comecei a falar muito cedo, eu comecei a andar muito cedo, isso conta a minha avó, né? Eu sempre tive muitos sonhos mesmo, à noite, de sonhar e amanhecer o dia e não entender o que estava acontecendo comigo, de ver as ervas medicinais que serviam para alguém que estava doente naquele exato momento, as histórias que a minha avó contava, eu sempre queria saber o porquê, né, o porquê das coisas, que as histórias existem para explicar as coisas do mundo para nós. Então, aos 6 anos de idade, aqui a gente está muito longe da cidade, das escolas, não tem escola perto. Então, aos 6 anos de idade, eu queria já saber ler e escrever, mesmo sem saber o que era ler ou o que era escrever, né? Mas inconscientemente aquilo me mandava fazer alguma coisa. Minha família, ninguém sabe ler, ninguém sabe escrever no papel. Mas vem uma questão muito forte da oralidade, né, da poesia. Meu avô era vaqueiro e as toadas que ele cantava eram todas autorais, que nasciam naquele momento. Né? Eu tenho tios que são repentistas, violeiros, e que há uma diferença do cordel. Então, essa coisa da oralidade, muito da poesia, aos 6 anos de idade, eu queria colocar isso no papel. E só aos 9 eu fui para a escola, só que eu já sabia ler e escrever. Minha tia que me ensinou em casa a ler e escrever por conta dela ter aprendido nas casas de família, fazendo as receitas e etc. Então, aos 9, quando eu fui para a escola, tudo eu queria escrever rimado. Tudo, mas eu não sabia que eu escrevia cordel. Né? Era na rima, ou na música, ou teatro. Era coisa só que queria estar dentro da arte. Não tinha consciência de que era o cordel que eu escrevia. Então, eu fui desafio, diz hoje ainda, tem professor meu que diz que eu fui desafio na vida deles naquela época, porque ninguém entendia como que uma menina indígena, numa escola tradicional, porque eu não tive o privilégio de ir para uma escola diferenciada, queria escrever
em cordel, queria escrever na música, tudo queria rimar. E aí, eu desafiava todo mundo, brincava com o professor, brincava com os meus colegas na rima, chegava em casa, brincava com a família. E aí, como eu já dominava a escrita, tudo em casa eu queria fazer rimado. E aí, aos 9 anos, eu escrevi o meu primeiro rascunho contando a minha história. Na verdade, você com 9 anos de idade, você tem muito que contar na vida, né? E aí, aos 9 anos, eu disse, eu vou escrever a minha história. Mas a história do meu nascimento, essas histórias de encanto que a minha avó conta, né? As histórias, por que o fogo é sagrado, a água é sagrada, por que a terra é sagrada, por que nós chamamos a natureza de mãe. Então, tudo isso, para mim, eu escrevo, né? E coloco no papel. E foi aos 9 anos que eu comecei. E a minha história, a minha própria história em rima, que eu comecei aos 9 anos, ela se concretizou assim, em 2018, né? Que foi quando foi lançado Coração na Aldeia e Pés no Mundo. Lógico que nessa trajetória teve muitas coisas que eu escrevi, muitas outras coisas. Só mais tarde, em 2007, quando foi lançado o meu primeiro livro, foi que eu fui ter a certeza que eu escrevia cordel, né? Do que eu escrevo se chama cordel, porque eu precisei fazer cursos para aperfeiçoar a técnica, porque a técnica do cordel não é fácil, precisa aprender a atender um padrão da métrica, da rima e da oração, para poder ser publicado e ser chamado de cordel. Então, eu fui estudar para poder aperfeiçoar essas técnicas e a minha escrita poder ser publicada. Aí eu entendi, o que eu escrevo é literatura de cordel. Né? Apesar de que aqui no Ceará, aqui no Nordeste, a literatura do cordel ela é vista como uma escrita masculina, uma escrita que só o homem pode, só o homem sabe escrever cordel. Já vamos explicar essa sua parte, é pioneira nesse aspecto, já lá vamos. Antes disso, eu queria ouvir o Khalaf sobre esta junção que levanta muitas questões e alguma polémica que é entre literatura e ativismo, se é que coexistem e como é que podem coexistir, mantendo-se uma e outra como não apagando uma e não apagando outra, não é? Olá, muito obrigado pelo convite, meus parceiros de mesa. Isabela, sempre um prazer conversar contigo. Sim, eu venho de um lugar onde não existe muita escolha, ou pelo menos nós não tivemos muita escolha. A literatura que nos formou era, sem dúvida, uma literatura engajada, uma literatura política. Não só a literatura escrita pelos escritores, não é, do meu país, mas também a literatura que nos chegava, principalmente a literatura brasileira, como Jorge Amado, Guimarães Rosa. Então, todos esses escritores tinham um cunho político. E depois, claro, se olharmos, não é, no modo geral, sendo a literatura, não é, um reflexo das nossas vidas cotidianas, não é, o reflexo que nós somos enquanto seres humanos, eu não sinto que seja possível estar longe da política. É claro que a estética, a linguagem ditam os caminhos, né, como é que nós apresentamos determinado tema em si, mas eu acho impossível. Não é? Até a literatura romântica, se olharmos até para os iluministas e tudo aquilo que foi produzido no século XVIII, século XIX, não foi, é quase impossível não ter esse entendimento da literatura, uma literatura política, uma literatura engajada, inclusive a que surgiu como não é, contracultura, para reagir em relação a determinado movimento. Por exemplo, em Angola, nós tivemos naqueles período, né, pré-independência, e mesmo logo colado à independência, em meados dos anos 70 e início de 80, mas depois surgiu uma literatura que rompia com essa estética. E nesse rompimento, nesse largar das formas anteriores, também criava uma literatura política. Aquela atitude, não é? Aquele ímpeto
que trazia os escritores para uma nova visão, uma nova estética, uma nova linguagem, era também, né, negando os preceitos e a forma da literatura anterior, criava também uma nova literatura com engajamento, não é? Porque aí está, nós escrevemos para refletir o nosso tempo e o nosso espaço. Sim, normalmente a origem, as origens e o tempo, como tu disseste, estão permanentes, são uma permanência aí. E antes de ouvir e de ouvir novamente o Santiago, eu gostava de lembrar, porque isto remete para uma das coisas que ele disse há pouco, que é muitas vezes o facto de haver certos tipos de literatura, a nossa necessidade de catalogar e de nomear, arrumarem a literatura em determinadas prateleiras, que depois ela é difícil de ser retirada de lá, estas fórmulas que nós arranjamos. E eu lembrava-me do Martin Amis, que também a propósito desta ideia de tudo é político na literatura, ele admitiu que é difícil imaginar um texto que não tenha uma influência política sobre qualquer autor ou qualquer escritor, e afirmou que a neutralidade é uma quimera e é uma criatura quase mítica, essa ideia de neutralidade. Por outro lado, uma especialista em literatura contemporânea, uma catalã chamada Ana Sánchez Arce, advertiu que sempre que se fala deste tipo de literatura política, engajada, política ativista, que arrisquemos a que as obras que esses escritores escrevem, fiquem marginalizadas sob precisamente essa catalogação. Ela chama-lhe um beco literário sem saída e lidos apenas em termos politicamente infletidos. Neste pressuposto, Santiago, como é que lê estas duas, parece um paradoxo, não é? Mas a literatura existe neste paradoxo, não é? Eu acho também tem uma diferença entre literatura política e engajada, né? Acho que sim, eu concordo um pouco com o que você e o Calaf falaram, que toda literatura é política, ainda mais no Brasil, né, que se lê tão pouco, só o ato de escrever, de estar publicando, já é um ato político, mesmo que você esteja fazendo pura literatura de entretenimento. Mas entre o político e o engajado, né, o engajado é que se pressupõe que se pressupõe passar uma mensagem, né, querer passar uma mensagem politicamente sobre o momento atual. Assim. E isso eu acho que... Há um programa, não é? Eu discordo um pouco do Calaf. Eu acho que a literatura não precisa ter necessariamente esse compromisso. Assim. Eu senti a necessidade de me engajar mais pelo momento que a gente está vivendo, mas eu acho que não só isso. Acho que a literatura, inclusive, pode ser literatura de entretenimento. Eu sou a favor da literatura de entretenimento. Eu tenho livros para adolescentes que é puro entretenimento, de terror e tal. Eu acho que tudo desde que seja bem feito, acho que é válido. Então, acho que existe muito isso do que é literatura menor e maior. E, por exemplo, a gente está aqui falando no Oceanos, né, no formato do Prêmio Oceanos. O Brasil ainda tem muito pouco prêmio para literatura, então é só um tipo de literatura no Brasil que é considerada premiável, jamais literatura fantástica ou de gênero, não existem prêmios, ou pelo menos não existem prêmios importantes, né? O Jabuti agora tem uma categoria de literatura de entretenimento e tal, mas eu acho que tem muito um formato do que é literatura premiável no Brasil, o que é literatura séria, o que pode ser levado a sério. Existe muito pouco espaço para literatura no Brasil, muito pouca gente que lê, as tiragens são super baixas, as tiragens, né, de livro para o tamanho da população. Então, eu acho que ainda é muito restrito, assim. Eu acho que tem essa coisa do oficial da literatura. Por exemplo, é a primeira vez que eu fui finalista do Prêmio Oceanos, né, e do Jabuti e tal, porque, claro, trata de um tema engajado, de um tema... eu não posso avaliar se esse é o meu melhor livro, mas é o que, literariamente, é o que alcançou mais em termos de prêmios, tá? Ele ganhou o segundo lugar no Machado de Assis da Biblioteca Nacional e tal. Então, é o que é considerado boa literatura, ou considerado literatura séria. Eu acho que ainda é muito restrito no Brasil, não tem muitos mercados. Existe um mercado para literatura comercial e o mercado dos prêmios, né? Então,
Então, eu contesto um pouco, eu acho que devia ampliar mais a visão do que é a literatura no Brasil. E quem está trazendo mais leitores, quem está ampliando o número de leitores é o pessoal da literatura juvenil, literatura de entretenimento, não é o povo da literatura engajada. O povo da literatura engajada está falando sempre com o mesmo público, esse público de 3 mil leitores, basicamente, uma tiragem média no Brasil, né, de literatura. Uhum. Aurita, falávamos há pouco desse seu pioneirismo enquanto é a primeira mulher indígena, e desculpe-me se eu não sei se estou a dizer a palavra correta, indígena, porque mais uma vez estamos aqui a falar e a palavra tem uma força política e tem um peso político, mas é a primeira mulher indígena a escrever cordel. E eu há pouco falava-lhe como é que é essa acabou por me dizer que não foi uma escolha, acabou por ser quase natural em si ir para esse estilo, não é? Para dizer, para fazer um bocadinho o seu programa enquanto escritora. Fale-me desse seu pioneirismo e como é que se sente nesse mundo que é um mundo masculino, sobretudo, e não indígena, não é? Eu acredito, eu escrevi até uma estrofe aqui que eu digo assim: penso que a literatura, palavras em movimento, do passado ou do momento, vem para desafiar, refletir e enxergar com os olhos da resistência, do popular e da ciência, sair fora do padrão, dançar com os pés no chão, desenhando a resistência. Desde muito cedo que eu encontro essa questão dentro da literatura do cordel, por ser uma mulher indígena, lésbica, né, de que eu não sabia escrever, né, no início, de que a minha escrita não era o cordel. Por isso a questão de estudar e aperfeiçoar para ver se realmente o que nome dá aquilo que eu escrevia, que nome dá aquilo que eu escrevo. Então eu encontro até hoje muito essa questão do masculino, dos homens achar que por exemplo, eu ser convidada para um evento, aconteceu muito isso em São Paulo, ser convidada para um evento por uma questão de exposição da minha pessoa, né? Porque tinha cabelo longo, liso, né? E tá a caráter de um traço diferente no rosto, tá de cocá, tá de uma roupa tradicional, né? Ter um corpo de uma escultura não gorda e que atende um padrão que a sociedade quer ver. Então, ser convidada para evento para ficar ali como uma exposição e não para ter um espaço de fala, não para ter uma mesa para expor os meus cordéis, os meus livros, né? Então, quando eu entendi que isso não é muito grave, né, para mim, como uma mulher indígena, como movimento indígena, né, eu comecei a escrever para aquele evento, né, e ser convidada e na hora de chegar no evento, não quer saber se tem espaço ou não, subir no palco, dá licença que eu preciso saudar o meu público, e nessa saudação eu já dava o meu recado através de umas estrofes do cordel, falando dessa questão, né, do romantizar da mulher indígena, e que isso para a gente não é só eu, Aurita, mas várias mulheres indígenas também passam por isso, porque em outras questões, não dentro da literatura de cordel, que eu tomara que apareçam outras mulheres indígenas escrevendo cordel, que por enquanto, segundo as pesquisas que foram feitas, só tem eu, e isso eu acho uma responsabilidade muito grande, ser a primeira mulher cordelista no Brasil. Não quero ser o centro de nenhuma atenção, eu quero ser janelas, porque porta é muito, muito grande para mim, quero ser janelas, para que outras mulheres também tenham essa coragem de falar, né? Seja através do cordel, seja através das suas histórias, que fale, que tenha coragem de falar, porque minha avó diz, assim, várias lenhas juntas é difícil de quebrar, uma você quebra com mais facilidade. Então, se mais mulheres
estiver escrevendo, estiver falando, a gente vai se fortalecendo mais e as pessoas muitas vezes não podem não respeitar sobre a questão da minha cultura, a cultura do meu povo, por não conhecer, por falta de conhecimento, né? Então eu penso que a literatura ela vem também, literatura escrita por indígenas, ela é importante não só para a sociedade não indígena, mas que ela é muito importante para nós indígenas também. Primeiro porque somos mais de 300 povos no país, cada povo, com uma cultura, uma tradição diferente. Então, eu não conheço 300 povos indígenas no Brasil, né? Quem me dera conhecer, eu não conheço nem a cultura de 17 povos que tem no Ceará, a cultura por inteiro, porque tem sua diferença, tem suas tradições de raiz que não podem ser faladas, que não podem ser escritas. Então, eu sempre falo isso também através das minhas escritas. A minha literatura, o que eu escrevo, às vezes também, ela traz uma coisa que me prejudica, sabe? Eu estou falando dentro do próprio movimento indígena, me prejudica, por quê? Porque eu falo do machismo, né? E as pessoas, a gente precisa parar de achar que dentro do movimento indígena não existe machismo, né? Que não existe preconceito entre os povos. Isso existe e muito forte, existe o feminicídio muito forte. Então eu escrevo para não fazer parte dessa estatística do feminicídio, né? Eu sou uma mulher indígena e lésbica, então para que a sociedade pare de romantizar a mulher indígena, achar que a mulher indígena não pode isso, não pode escrever cordel, que não pode estar no teatro, que não pode... Nós somos seres humanos, nós precisamos estar unidas, estar unidos, estar unidos, estar junto em todos os espaços da sociedade. Então, mesmo passando por muitas coisas dentro da literatura do cordel, as pessoas... Publicar no Brasil já é diferente, e publicar cordel por uma mulher indígena, eu vou lhe dizer um negócio, é muito complicado, porque aí vem as questões de que não é literatura de cordel por ser escrita, a escrita de uma mulher indígena, enfim, são muitas questões que às vezes eu engasgo porque eu não estou encontrando as palavras daquilo que eu quero colocar, entende? Sim, essa a questão da primeira vez ou da primeira voz que aparece no momento a contar-se a si própria é uma coisa que também vem sendo muito falada na literatura. Portanto, há pessoas e gerações que pela primeira vez estão-se a contar e estão-se a contar de uma maneira nova. O Calaf fez isso no romance dele, portanto, a partir de uma história pessoal. Estamos aqui a falar de autobiografia quase, mas depois ele extravasa isso e o livro não é isso, onde parte também brinca com um clichê, não é? Também os brancos sabem dançar, para falar desta expectativa em relação a alguém que não pertence à cultura mainstream e que tem que se explicar de alguma maneira. O facto de pertencer, não sei se é o teu caso, acho que já não és a primeira geração de escritores africanos de língua portuguesa que se escreve a si mesmo, há uma geração anterior à tua, mas se calhar a tua é a primeira que se movimenta pelo mundo, não é? De uma maneira mais livre, como toda a gente, não é? As fronteiras diluem-se e passamos a ser todos cidadãos do mundo, e nesse mundo é preciso muitas vezes uns terem que se explicar mais do que outros, e só isso é um gesto político e dá uma narrativa, como deu o teu livro. Como é que tu olhas este teu lugar? Com muita responsabilidade, não é? Eu não sou... Não é? Eu tenho noção que estou a construir a minha carreira em cima, não é, de um legado, não é? Santos Lima, Pepe Tela, não é? Sou assim dos recentes, né, que podemos encontrar os livros deles ainda disponíveis nos livros, mas ainda há, claro, a geração de angolanos adotados, como Oscar Ribas, enfim, há muita gente que trabalhou sobre o tema da angolanidade,
na literatura, e claro, a poesia é engajada, de facto, com o comunismo, com o marxismo, que sem dúvida, né, serviu de base para a nossa independência. Eu não estou longe daquilo que o Santiago pensa. E quando eu digo, né, que a literatura toda ela é política e, de certa forma, também em si é engajada, é porque tudo depende do contexto. Não é? Eu acho que nós vivemos uma fase, não é, que estamos na cauda do neoliberalismo, a ir para um novo lugar, não é, com as tecnologias e não é, com a forma como nós lidamos com essa caixa chamada internet. Para mim é uma caixa de Pandora. Só agora estamos a descobrir, não é, o alcance disso, e estamos só no início, não é? Com as meta, enfim, os mundos meta que estão aí a chegar. E tudo isso vai mudar a nossa literatura, vai mudar a forma como nós nos engajamos com a palavra, com as histórias. E depois há também, claro, pegando um pouquinho naquilo que estavas a dizer, eu acho que não é, o escritor, quando escreve, porque a escrita de certa forma, é um ato muito solitário. E, e quando nós escrevemos para os leitores. Sim. Né? Esse é o desejo do escritor. E há uma responsabilidade, e aí, se calhar, eu até te coloco no centro da questão, né? Porque também és crítica literária e fazes muita pesquisa e divulgas muita literatura e das vozes a muita literatura que está marginalizada. Eu me pergunto se não é uma responsabilidade de quem, não é, apresenta essa literatura para as pessoas, porque, não é, classificar a literatura, por exemplo, das pessoas racializadas, LGBTQ, por exemplo, é muito fácil colocá-la na caixa não é, da literatura identitária. Não é? Eu acho que é a fruta que está mais perto. É claro que também é, mas por outro ângulo, né? Como disseste, por exemplo, o meu livro, embora tenha questões políticas muito marcadas, hum, o facto de eu ser músico, né, viver do entretenimento, a maior parte das pessoas que pegaram o meu livro, eu não lembro de ter o meu livro criticado por nenhum crítico literário em Portugal. Tive no Brasil, inclusive. Se calhar no Brasil o meu posicionamento é outro, as pessoas não me conhecem, né? Não têm a minha biografia assim tão presente e olham para a minha literatura de outra forma. E eu já estou a olhar para a forma como o meu livro está a ser traduzido, como é que ele está a ser trabalhado nos meus editores de língua inglesa, que também vão buscar noutra temática, porque, desculpa, estou aqui a tentar condensar o máximo de ideias Sim, sim, sim. nos meus minutos, né? Pegando no ponto que dizias sobre a forma como nós viajamos, por exemplo, a literatura em português né, vive numa bolha. Né? Nós circulamos entre Portugal, Brasil e alguns países africanos, muito poucos, né? Porque há muita pouca literatura brasileira contemporânea a chegar, né, nesses países. Nós conhecemos os clássicos, mas a contemporânea é muito difícil de lá chegar. E depois há também uma dificuldade, por exemplo, da literatura em língua portuguesa, inclusive da diáspora africana que está no Brasil, a circular pelos outros países de expressão, desculpa, dos outros países africanos, expressão francófona, de expressão anglófona. Isso tudo são pequenas caixas, pequenos guetos, uns autoimpostos, claro, outros por circunstâncias geopolíticas nos afastam né, desse entendimento. Agora, o último ponto, prometo. Eu estou nessa fase, eu cresci a consumir muita literatura de entretenimento. Eu sou um fã, confesso, dos cómics, adoro Marvel, li Turma da Mônica, Disney, tudo isso. E hoje, né, e obviamente li quando era adolescente, muito jovem, miúdo. Hoje, a ler esses livros para o meu filho, para os meus filhos, por exemplo, as questões políticas que estão nesses livros é gritante, até sufocante, digamos assim. Aquilo era uma literatura feita para entreter, mas toda ela,
a cada fala, a cada linha, tem uma questão, né, de política ali adjacente, seja de classe, seja racial, seja sexual. Sim, por exemplo, um dos livros que eu tive que censurar, desculpem, eu não gosto de censurar a literatura, mas fui obrigado a censurar, foi o livro Corto Maltese, por exemplo, que eu nem sabia que os tinha, mas a desencaixotar algumas coisas, vi um instante e vou ler para o meu filho, porque eu lembro-me de ter gostado quando li na altura. Sim. Extremamente racistas. Sim. Ou seja, leste-o de uma maneira, leste-o com os olhos de hoje. Meu Deus, é uma coisa gritante. A mesma coisa que o Tantan, né? do Hergé e do Remy. O Monteiro Lobato. Né? É horrível. Horrível, 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 horrível. Mas aí está, ou seja, os tempos mudam e o nosso olhar sobre as coisas também muda. Da mesma forma como nós estamos a mudar o nosso olhar, por exemplo, sobre as questões como a Erita focou sobre o machismo, sobre a sexualidade, que eu, inclusive, né, sendo um homem hétero, que, né, enfim, a maior parte dos meus heróis literários são extremamente machistas e é uma literatura problemática e eu preciso, né, filtrar da mesma forma como filtro esses livros. Não quer dizer que não os introduzo na minha dieta literária e na dieta literária que até partilho com os meus filhos, mas eu sou obrigado a desconstruir e a fazer uma segunda tradução, inclusive. Né? Mas isso para dizer que aqueles livros foram escritos com o intuito de entreter, mas ao mesmo tempo carregam uma carga política muito marcada. Não é? Olhando, por exemplo, para a literatura afrofuturista que está sendo trazida para a conversa agora, né? Como Alê Santos, Tomi Adeyemi, Jennifer Makumbi. Eu tenho que ter sempre cábulas, senão não vai. Sim. Mas, ainda bem que as trazes. Mas essa literatura, por exemplo, tem um viés de entretenimento muito marcado, mas não dá para tirar também a conotação política e, de certa forma, engajada, porque estamos a falar de mulheres que estão a entrar para espaços que não lhes era permitido, ou não lhes era, não tinham acesso à atenção, e, claro, também minorias a escreverem sobre géneros, né, como ficção científica, que não é que não tinham acesso, mas não lhes eram permitido, dessa forma, brilhar ou expandir dentro de géneros que estavam-lhes segregados, digamos assim. Tudo isso, não é? Seja escrevendo ativamente ou em reação a, é aí onde eu queria colocar a minha fala de início. Sim, eu estou-me a lembrar entre as tuas palavras e aquilo que o Santiago também disse e a Aurita também disse, estava-me a lembrar de um ensaio do Salman Rushdie, onde ele faz uma espécie de ode à fantasia enquanto grande guardiã daquilo que é verdade, ou seja lá a verdade, o que é verdade no mundo, não é? E como a grande maneira de passar os valores da tal maneira menos óbvia, como o Santiago há bocadinho dizia, através do entretenimento, ou a fantasia mesmo, e acho que não é preciso despejarmos esta palavra do preconceito que ela carrega, porque fantasia, se formos à origem da palavra, é uma palavra belíssima, não é? E ela ganhou um cunho muito, muito pouco simpático. Mas, Santiago, eu queria pegando neste seu livro, estávamos a falar, é um livro que pega em minorias, não é? Estamos a falar, e há pouco também falámos da diáspora, estamos a falar aqui de povos, tanto os portugueses, como os africanos de língua portuguesa, como os brasileiros, são todos povos de diáspora, portanto a diáspora anda por nós, e você fala no seu livro do massacre, do genocídio arménio, não é? Que lá está outro povo que anda por aí, não é? E faz uma ligação muito, muito trágica, mas também muito bela entre aquilo que acontece na comunidade gay numa grande cidade como São Paulo,
que vive quase outra espécie de genocídio, não é? E falo, pondo, lá está, boas doses de fantasia, mas também boas doses de realismo. Há ali personagens que têm histórias muito reais para contar e criando aquilo que eu penso que qualquer tipo de literatura, e sobretudo esta literatura que tem motivações de fazer passar uma mensagem urgente, que é criar no leitor, e o leitor tem que entrar também aqui nestes livros e nesta literatura de uma maneira muito ativa, que é criar empatia, chamá-lo para dentro das histórias que está a contar, para que o livro, para que aquele texto cause o efeito que se quer que cause. Fala-me um bocadinho disto, Santiago. Eu tinha uma dívida, né, com essa história do genocídio armênio, porque eu sou de família armênia, por parte de mãe, mas eu nunca me considerei apto, assim, a contar essa história, né, é um tema espinhoso, que exigia muita pesquisa e tal, mas eu fui para a Armênia em 2015, que foi o centenário do genocídio, e quando eu voltei eu falei, eu preciso contar essa história, né, mas por que contar uma história de um genocídio que aconteceu há mais de 100 anos, que pouca gente conhece, o que interessa ainda hoje em dia, além para o povo armênio, por que interessa ao grande público, quais os paralelos que eu podia fazer? E acho que eu acho que eu procurei o paralelo mais óbvio para mim, mais direto, que seria ser com a perseguição das minorias, em especial os homossexuais, né? Eu nunca tratei dessa questão de uma maneira tão engajada, a questão da homossexualidade. Nunca fui muito de levantar bandeiras dentro da minha escrita, né? Porque como autor eu sempre falei publicamente, sempre fui assumidamente homossexual, nunca tive problema de me apresentar como tal, mas isso nunca estava presente no primeiro plano, assim, da minha literatura, porque eu não sentia necessidade, assim, eu sou branco, nasci e cresci nos Jardins, em São Paulo, que é um bairro de classe média alta, não é? De classe alta, sou filho de pais artistas, e eu nunca tive grandes problemas em casa. Acho claro que, como todo menino, sempre há um preconceito na escola, um pouco de bullying, né? Acho que todo gay passa por um pouco de... Nenhum gay passa ileso do preconceito, mas, enfim, eu sou branco, num bairro de artistas, cresci num bairro com família de artistas, num bairro de classe média alta, então o preconceito nunca aconteceu tão direto comigo. Ou seja, vai do lugar do chamado lugar do privilégio, não é? Totalmente lugar de privilégio, e acho que daí isso passa um pouco o trauma, de repente você vê que você está numa sociedade que elege um presidente que fala que prefiro ter um filho morto a ter um filho gay, que você percebe que a bolha que você vive, que todo mundo é artista, todo mundo, seus pais aceitam bem, de repente seus pais aceitam bem você ser gay, mas de repente o teu pai, o meu pai, que é artista plástico, está votando no presidente, votou no Bolsonaro. Então o presidente fala isso. Então o meu lugar de privilégio foi um pouco sacudido, sabe? Eu vi que a minha bolha furou um pouco, assim. Eu vi que o mundo não estava... o país não estava totalmente ao meu favor, não estava nada a meu favor, eu estava sendo hipócrita. Então eu queria tratar desses dois temas, né? O Ferro no Inferno, esse romance, fala de um menino, inclusive indígena, né, neto de indígenas, homossexual e cuidador de idosos, que vai cuidar de um velho armênio às vésperas da eleição, né, em 2017, em São Paulo. E ele vai cuidar de um velho armênio, um velho rico e tal, é um menino pobre, cuidador de idosos, menino de 22 anos, indígena, homossexual. E a partir da convivência com esse senhor, ele começa a conhecer a história do povo armênio. Então, o romance tem dois momentos. Tem um romance dentro do romance que é passado em 1915, de um menino armênio que está sendo perseguido pelos turcos. E a partir da leitura e da discussão desse romance, né, desse menino com o velho cuidador, com o velho que ele cuida, ele começa a se ver como cidadão de segunda classe, assumir a identidade dele como homossexual e como indígena. Então ele está lendo lá a história do menino que é perseguido pelos soldados turcos durante a Primeira Guerra. Aí ele termina de ler, sai da casa dos Jardins, em São Paulo, a casa, né, do senhor rico, e é parado na polícia porque ele é um menino pardo que está lá num bairro rico, fala, o que você está fazendo aqui? Que a polícia dá uma... Eu faço esses paralelos, assim, que para mim foi indispensável para o grande público, né, que se pode chamar de grande público em literatura, mas para
trazer o tema do genocídio armênio, fazer esses paralelos de que as perseguições às minorias continuam, né, e de que os genocídios continuam, né, depois que o livro foi lançado, a gente teve uma amostra aí de um presidente genocida. Então, eu usei esses dois lugares de fala que eu tinha como homossexual e como armênio para tratar dessas questões que eu acho que foi um momento para mim também, que foi um momento de fazer uma literatura mais engajada, de temas que me tocavam, que eu achava importante discutir. Sim, e esse lado da empatia, ou seja, você para tentar encontrar o tal tom, não é? De não achar que não está a usurpar uma experiência que não é sua, ou seja, que não está a roubar a verdade de alguém. Como é que chegou? Foi difícil, estamos a falar de um livro que foi difícil chegar a esse tom e perceber que aquele velho arménio soava verdadeiro e aquilo que ele contava. Olha, eu tive mais problemas, na verdade, exatamente com esse lado armênio, de conflitos, né, de que eu não sou um sobrevivente do genocídio armênio, sou descendente, né, mas não sou um sobrevivente direto. Então, mais do que isso, do que sobre o indígena homossexual, apesar de eu não ser, ter talvez algo de indígena distante, mas não ser reconhecido como indígena. Mas eu acho que o personagem do menino, do Cláudio, do cuidador de idosos indígenas, tem muitos namorados que eu tive, assim. Então, eu sempre fui um cara que namorei os meninos, nunca fiquei no círculo do jardim, sabe? Sempre fui pegar os meninos dos outros estados, eu viajei, eu já fui trabalhar de imigrante, né, de legal, como barman em Londres, tal. Então, eu sempre saí desses lugares de privilégio, porque não me bastava a bolha que um homossexual dos jardins ocupa. Então, eu sempre me relacionei com todo tipo de gente, assim, procurei. Então, essa era uma realidade que eu tinha mais. Agora, a realidade do sobrevivente do genocídio, né, que metade do livro é isso, é passado em 1915, era algo que me preocupava mais, mas eu percebi que era uma herança que eu tinha. Então, a gente não tem mais descendentes diretos do genocídio, né? O genocídio aconteceu entre 1915 e 1920, né, no leste da 100 anos, sim. No leste da Turquia. Então, os sobreviventes estão muito velhos, né, se existem alguns, eles estão muito velhos e não se lembram, não têm lembranças diretas, eles eram muito pequenos naquela época. Então, é uma herança que eu tenho como armênio de contar essa história. Quando eu fui fazer a pesquisa, que eu li muito relatos de sobreviventes do genocídio e tal, né, eu leio inglês, francês, espanhol e tal, e o pouco que tinha em português publicado no Brasil sobre o tema tinha sido editado pelo meu tio-avô, Fernando Gasparian, que era editor da Paz e Terra. Então eu senti mais ainda que era uma herança, assim, que estava um bastão sendo passado, que meu tio-avô, que já morreu, estava publicando essas coisas, né, lá nos anos 90, começo dos 2000, e eu agora, como essa nova geração, e como provavelmente o escritor armênio mais conhecido do Brasil, assim, né, eu estava levando adiante, assim. Então eu não sentia que eu estava usurpando esse lugar de fala do sobrevivente, eu sentia que era uma herança e uma responsabilidade de contar essa história, por estar carregando esse sobrenome armênio, né. A literatura precisa de tempo, não é? Precisa de um tempo de pensar, um tempo de reflexão, um tempo de escrita, e há questões que se sentem como urgentes. Aquilo que há pouco o Nazarian lembrava o Fuchs, não é? E o Fuchs tem sido nisso um exemplo, no sentido em que escreve em cima daquilo que está a sentir nesse sentido de urgência. Como é que tu lidas com isso? Ou seja, a tua necessidade de intervir, tu também és cronista, portanto, podes fazê-lo através da crónica, mas na ficção ou na poesia, como é que tu lidas com estes dois sentimentos, que é, por um lado, o tempo de refletir e a necessidade de agir? Eu escrevo muito lentamente, né? Eu demoro nos meus livros. Então, para mim, o que é importante é contar uma boa história, é ter uma história que consiga sobreviver ao tempo, né? Que consiga ser absorvida daqui a um século e ainda fazer sentido para as pessoas. Pelo menos essa é a minha missão como escritor. Refletir o agora, claro, é impossível, não é? Eu não consigo fazer de maneira diferente, mas ainda assim tentar encontrar diálogos, não é? Fazer pontes com um futuro que ainda não se deu. Eu acho que por isso foi-me difícil, por exemplo, escrever durante a pandemia,
Eu não conseguia reagir àquele momento porque nunca vivi isso, nunca experienciei isso. Já vivi em situação de guerra, sem dúvida, mas, aliás, toda a minha adolescência foi Sim, passada num país em guerra, mas, ainda assim, o tipo de esperança que se tem numa situação de guerra era diferente daquela que estava a ser colocada, apresentada durante não é, os primeiros meses da pandemia, pelo menos o primeiro lockdown. Eu tive alguma dificuldade em reagir àquele agora, àquele momento. E ainda assim, eu não sei se a minha literatura irá refletir esse período, talvez de outra forma, né? Talvez olhando para questões, não é? Porque eu acho que a pandemia veio expor, não é, o falhanço neoliberal, não é? O capitalismo tem fissura e as fissuras são graves. Hum, Talvez, se calhar, o agora, o presente, o meu tempo irá entrar, não é, na minha escrita através desses temas, através desses assuntos. Aí está, porque como cresci num país, pelo menos que tinha o sonho de ser um país comunista, depois, né, na minha idade adulta, estou a viver num país, não é, capitalista, enfim, primeiro mundo, e eu gosto de estar a olhar para essas duas realidades e ver como o capitalismo e o comunismo dialogam e como eles são, de certa forma, parecidos e diferentes ao mesmo tempo, e também, claro, olhar para esse novo comunismo, né, on steroids, ultracapitalista, como vemos, né, da realidade da China e outros países na América Latina que estão a reformular e readaptar essa realidade. Então, eu gosto de estar a pensar desta forma e ver como grandes correntes políticas sociais podem mudar, não é, os meus personagens no presente, mas como é que esses personagens vão ser lidos daqui para frente e quais são os grandes temas, se é que podemos falar disso na literatura, que eu acho também que isso é um mito, hum, mas ainda assim eu gosto de pensar que modelo político, que modelo de sociedade teremos daqui para frente e como é que as histórias serão enquadradas nessa realidade. nessa realidade, sim. Aurita, vive num momento em que, pela primeira vez, o seu povo consegue ter acesso à literatura, não é? Uma primeira geração que tem acesso à literatura no sentido ativo, e a literatura enquanto linguagem não é a mais natural no seu povo. Falava há bocadinho da oralidade, vivem e crescem na transmissão oral. Como é que tem sido, falou do seu caso, e o seu caso é um caso também paradigmático, porque a vontade da escrita nasceu consigo, não é? A vontade de experimentar esta linguagem que não era natural em si. Eu perguntava-lhe há pouco se quando escreve nesse sentido de urgência, que é também o sentido de falar de temas que são não só urgentes para si, mas para o seu povo vive neste momento um momento dramático também na história do Brasil, se tem a pretensão de se representar mais do que a si, enquanto pessoa singular, de representar o seu povo, né, naquilo que escreve. Como o meu povo tabajara aqui do Ceará é um povo muito reservado, né? Falava isso no início da minha fala, de cultura e de tradição, tem muitas coisas que, para mim, que eu tenho vontade de escrever, que tenho vontade que as outras pessoas saibam, que a sociedade entenda, mas que precisa primeiro os velhos, as nossas velhos ancestrais, os nossos velhos que estão vivos, dizer que sim, autorizar, né? Por medo de que o povo tabajara foi dado como extinto, né? E aqui os povos, não só o povo tabajara, mas os povos do Nordeste sofreram com um grande massacre, foi uma das primeiras regiões do país que sofreu o primeiro massacre, uma história muito triste, muito sangrenta. Então esse medo ele permanece nos nossos velhos, né, nas nossas
nos nossos ancestrais vivos, né? Então, eu preciso, não só eu, mas outros indígenas também que escrevem, ter muito cuidado, né, com o que vai escrever, apesar de que eu sou uma pessoa que gosto muito do desafio, né? O que não pode para mim é o que eu quero fazer. O que o que o pessoal é igual aquelas crianças que quando não pode, não põe o dedo, a criança vai lá e põe o dedo. Eu sou essa, né? Eu sou dessas. Eu passei por muitos desafios quando eu comecei a escrever sobre a questão da homossexualidade, sobre a questão de ser lésbica, de assumir, né? Do meu próprio povo falar para mim que não podia, e que aí olha o quanto difícil você indígena, ouvir do seu próprio povo que não pode escrever sobre aquilo que você sente, né? Mas não, eu entendi que era por uma questão de me proteger mesmo, porque nós temos nós indígenas, que somos homossexuais, nós somos da comunidade LGBTQIA+, nós temos a nossa família, a nossa comunidade e temos a sociedade não indígena. Então, o peso para nós não estou dizendo que para os não indígenas não seja um peso, né? Mas para nós isso vem de uma forma maior, né? Por não ser só a sociedade não indígena. Então, e aí eu comecei a quebrar tudo isso. Gente, eu sou uma mulher indígena, lésbica, que eu amo as mulheres, eu gosto de estar com mulheres, eu não nasci para ficar casada com um homem, eu não nasci para mim ser a dona de casa do pé do fogão, eu não nasci para isso. E se eu não colocar isso para fora, se eu não falar, se as pessoas não me ouvir, se eu não conseguir falar sobre isso, eu vou morrer, né? Isso é suicídio espiritual. Então, começando com os velhos, a minha avó, por exemplo, ela é uma pessoa de 93 anos, mas foi a única pessoa que até hoje a minha avó não fez nenhum julgamento de dizer isso não pode. O que ela diz é que eu lembre, quando a gente nasce, a gente traz asas secretas. Não deixe ninguém nunca cortar as pontas das suas asas secreta. Lembre-se do seu nome, o significado, lembre-se por que você chama-se Aurita, não foi somente para ser chamada por esse nome, mas é uma questão espiritual muito forte. Então, na literatura também a gente tem essas questões espirituais muito fortes, né? Então, e aí, quando eu fui embora para São Paulo, eu larguei marido e deixei tudo para trás, eu chutei o pau da barraca, como diz a história, deixei o marido e fui embora para São Paulo começar uma nova história. E lá, por incrível que pareça, no início, eu não me achei perdida, eu não me achei espiritualmente, nem mesmo fisicamente, nunca me achei me perder em São Paulo, sabe? Por estar numa cidade, na maior cidade do país, né, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, mas aquilo, para mim, é como se eu estivesse me libertando por estar no meio de um monte de culturas, de me achar perdida, como tem pessoas que perguntam hoje. Não, foi pelo contrário, foi ali que parece que eu estava me encontrando, né? Por saber que não estava sozinha, mesmo ser uma mulher indígena, do povo que ali em São Paulo não existia até aquele momento, era desconhecido para todo mundo, né? Parecia que o povo tabajara não existia, e logo uma mulher indígena e lésbica se apresentando: eu sou uma mulher indígena, tabajara e lésbica. Então, eu já entrei de cara em São Paulo, assim, por onde eu ia passando. Então, isso também respingou aqui, né? É como se eu ganhei respeito aonde eu estava, mas ganhei muito mais respeito aqui, né? Eu saí como uma influência e hoje eu sou vista como referência, né? Existe hoje um coletivo de mulheres indígenas aqui no Ceará, de mulheres indígenas lésbicas, né? Existe a partir de quando meu livro foi lançado, Coração na Aldeia e Pés no Mundo, que as comunidades daqui tiveram contato, as meninas, né? As jovens que primeiro
começou pelas jovens, de se sentir um tanto poderosa, de falar agora sobre o assunto, porque já não estavam mais sozinha, porque existe um livro da Aurita Tabajara que fala, mesmo sutilmente, apenas em uma estrofe, mas fala desse assunto. Então, isso para mim é subir escadas, né? Eu me sinto um tanto feliz por ter conseguido esse espaço, esse lugar de hoje ser vista como referência e não mais como uma influência. Eu sei que a gente já vai encerrar e eu já queria encerrar com um cordel que eu fiz bem recentemente, quando eu fui convidada para uma universidade para falar sobre a literatura de cordel escrito por uma mulher indígena. Quando eu disse para a pessoa que estava me convidando que eu sou uma mulher indígena, tabajara, lésbica, ela falou, mas isso no momento, na hora da palestra, você não vai poder falar, porque nós estamos em uma universidade. Gente, é universidade, aí é que tem que falar. E aí eu falei, então tá, tudo bem. E na hora da minha apresentação na universidade, eu recitei esse cordel que eu peço licença à mesa para poder recitar agora. Que eu disse assim: nasci em 79 antes do amanhecer, a parteira foi me benzer, assim como tá minha avó, que eu abri um olho só, disposta à minha missão, sem ter no bolso um tostão, sorrindo e bem satisfeita, com um olhar de perfeita, eu já nasci sapatão. Quando fui para a escola, já me achava bonita, com um vestido de chita, desfilava bem faceira. Corria, fazia poeira para chamar a atenção das minas do coração, ganhar com facilidade na aldeia ou na cidade. Eu já nasci sapatão. Eu clamo e peço respeito, só queremos existir, direito de ir e vir, e que assim toda mulher fique onde ela quiser, inclusive na profissão, sem nenhuma opressão e sentar de perna aberta, sem ouvir errada ou certa. Eu já nasci sapatão. Sou indígena, sou guerreira, juntando-se à resistência, sábia e com inteligência que luta por igualdade de toda a sociedade para um dia ser inspiração. Violência eu digo não, pois é tempo de somar. E tu pode acreditar que eu já nasci sapatão. Que as pessoas sejam livres, pratique somente o bem, bonito não é quem tem, mas quem sabe dá valor. Seja também o autor da sua reflexão, por não atender padrão, eu já fui discriminada, outras vezes rejeitada, eu já nasci sapatão. Eu creio que chegue um tempo que não irá precisar da mulher ter que gritar para se livrar do agressor, que a vida seja amor para cada situação. Que esse meu coração seja para quem eu quiser, inclusive de outra mulher. Eu já nasci sapatão. Que a tal da homofobia nem possa mais existir. Que a lei possa garantir o todo por igualdade, justiça e sociedade saiam da escuridão. De salto ou de pés no chão, que eu possa ser feliz, aqui ou em outro país, porque eu nasci sapatão. Obrigada, Aurita. Eu quero agradecer aos três o nosso tempo. Nós tinha aqui muito mais perguntas preparadas. A conversa há de continuar noutro lugar, se calhar com outros cenários mais próximos, porque estamos num tempo em que as histórias parece que continuam a fazer tanta falta como sempre fizeram num momento de urgência no mundo, e estamos com três autores que o fazem de maneiras fora daquilo que se chama o mainstreaming e tentando procurar caminhos para contar sobre gente que vive de maneiras que não são as que dão continuidade a um sistema. Eu vou-me despedir com pena de não continuar mais esta conversa, mas agradecendo mais uma vez ao Calaf, ao Santiago, à Aurita, e esta é a segunda mesa do ciclo de debates do mapeamento das literaturas em língua portuguesa. Eu, Isabel Lucas, despeço-me
convido-vos para acompanharem a próxima conversa deste ciclo a respeito do crescimento das autopublicações nos países de língua portuguesa, com os professores Rui Zinck e Teixeira Coelho e a mediação do jornalista Manuela Costa Pinto. Até breve.